Boa tarde, sou a Carla Bonfim e me propus a fazer a leitura da Bíblia e do Catecismo da Igreja Católica dentro de um ano. Então, de segunda a sexta eu faço as gravações, somente leitura, interpretação, cada um vai analisar conforme a sua própria realidade. Nessa sexta-feira não fiz a gravação, em razão de que aqui em Cruzeiro do Oeste, onde eu resido, era feriado municipal, aniversário da cidade, 70 anos. Então eu acabei não fazendo, mas vamos dar seguimento hoje, Lembrando que eu sigo o cronograma do Padre Mário Sartori. Quem quiser mais informações, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Nós estamos no nosso 15º dia, Nós estamos em Gênesis capítulo 21. Até mesmo. Gênesis capítulo 21. Vamos lá? Nascimento de Isaac. Gente, caiu até a tampa do minha canetinha de gel. Ainda certo, vai ser usado. Vamos lá. Nascimento de Isaac. O Senhor visitou Sara, como ele tinha dito, e cumpriu em seu favor o que havia prometido. Sara concebeu, apesar de sua velhice, deu à luz um filho a Abraão, no tempo fixado por Deus. Abraão pôs o nome de Isaac ao filho que nascera, ao filho que Sara lhe dera. E passado 8 dias do seu nascimento, circuncidou como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos quando nasceu seu filho Isaac. Disse Sara: Deus deu-me algo de que rir, e todos aqueles que souberam se rirão de mim. E ajuntou: quem teria previsto que Sara aumentaria filhos a Abraão? Porque eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Sara viu que o filho nascido a Abraão de Agar, a egípcia, zombava de seu filho Isaac, e disse a Abraão: expulsa esta escrava com seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaac. Isso desagradou muitíssimo a Abraão, por causa de seu filho Ismael. Mas Deus disse-lhe: não te preocupes com o menino e com a tua escrava. Faze tudo o que Sara te pedir, pois é de Isaac que nascerá a posteridade que terá o teu nome. Mas do filho da escrava também farei um grande povo, por ser de tua raça. No dia seguinte, pela manhã, Abraão tomou pão, um odre com água, e deu-os a Agar, colocando-os às suas costas, e despediu-a com seu filho. Ela partiu, errando pelo deserto de Bersabeia. Acabada a água, o odre deixou o menino sob um arbusto e foi assentar-se à frente, à distância de um tiro de flecha, porque dizia ela: não quero ver morrer o menino. Ela sentou-se, pôs na frente e pôs-se a chorar. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar do céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Nada temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde está. Levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço onde foi encher o odre, e deu de beber ao menino. Deus esteve com este menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tomou-se um hábito de flecheiro. E habitou no deserto de Farã, e sua mãe tomou para ele uma mulher egípcia. Porque naquele tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, general de seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo que fazes. Jura-me, pois, pelo nome de Deus, que não me enganarás nem a mim, nem a meus filhos, nem aos meus descendentes, mas que usarás para comigo e com a terra onde habitas da mesma benevolência que eu te tenho testemunhado. Eu juro, respondeu Abraão. Mas Abraão queixou-se a Abimeleque por causa de um poço de seus homens lhe tinha tirado a força. Ignoro quem tenha feito isso, respondeu Abimeleque. Tu
mesmo nunca me disse nada a esse respeito, e só hoje estou ouvindo falar disso. Abraão tomou então ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram aliança entre si. Abraão pôs à parte 7 jovens ovelhas do rebanho. Que significam, disse-lhe o rei, estas 7 ovelhinhas que puseste à parte? Aceitarás de minhas mãos essas 7 ovelhinhas? Respondeu Abraão, como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso deu-se àquele lugar o nome de Bersabé, porque ambos ali tinham jurado. Foi assim que fizeram aliança em Bersabé. Depois disso, voltou Abimeleque para a terra dos filisteus e Ficol, general do seu exército. Abraão plantou uma tamareira em Bersabé e invocou ali o nome do Senhor, Deus da eternidade. Abraão habitou muito tempo na terra dos filisteus. Vamos lá? Agora, seguindo, nós vamos para o Salmo 15. Salmo 15. Escolher unicamente a Deus. Poema de Davi. Guardai-me, ó Deus, porque é em vós que procuro refúgio. Digo a Deus, sois o meu Senhor. Fora de vós não há felicidade para mim. Quão admirável tornou Deus o meu afeto, para que os santos que estão em sua terra. Numerosos são os sofrimentos que suportam, aqueles que se entregam a estranhos deuses. Não hei de oferecer suas libações de sangue, e meus lábios jamais pronunciarão o nome de seus ídolos. Senhor, vós sois a minha parte da herança do meu cálice. Vós tendes nas mãos o meu destino. O cordel mediu para mim um lote aprazível, muito me agrada a minha herança. Bendigo o Senhor, porque me deu conselho, porque mesmo de noite o coração me exorta. Ponho sempre o Senhor diante dos olhos, pois Ele está à minha direita, não vacilarei. Por isso meu coração se alegra. Minha alma exulta, até meu corpo descansará seguro. Porque vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que vossos santos conheçam a corrupção. Vós me ensinareis o caminho da vida, a abundância da alegria junto de vós, e delícias eternas à vossa direita. Salmo bonito, né? Vamos lá? Agora nós vamos para Mateus, capítulo 9, versículo 18 em diante. Mateus, capítulo 9, do versículo 18 ao 38. Porque depois já vem o 10. Vamos lá? A cura de 2 mulheres. Falava ele palavras de Jesus Cristo, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Falava ele ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga. Prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impor-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e foi seguindo com seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se somente tocar a sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tem confiança minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Porém zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pelas mãos e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Cegos veem, mudos falam.
Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Disse-lhes: Credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. Responderam eles. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo: Seja feito segundo vossa fé. No mesmo instante, seus olhos se abriram. Recomendou-lhes Jesus em tom severo: Vede que ninguém saiba. Mas apenas haviam saído, espalharam sua fama por toda a região. Logo que se foram apresentar-lhe um mundo possuído de demônios. O demônio foi expulso e o mudo falou, e a multidão exclamava com admiração: Jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa o demônio. Jesus percorria todas as cidades das aldeias, ensinava nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que me envie operários para a sua messe. Palavras do Senhor. Graças, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora nós vamos pegar o nosso catecismo do 109 ao 119. Vamos lá. O Espírito Santo intérprete da Escritura. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e àquilo que Deus quis manifestar pelas palavras deles. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições da sua época e da sua cultura, os gêneros literários em uso naquele local, naquele tempo, os modos então correntes de sentir, falar e narrar, pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos, que são de vários modos históricos ou proféticos, ou poéticos, ou nos demais de outros gêneros de expressão. Por ser a Sagrada Escritura inspirada, há outro princípio da interpretação correta, não menos importante que a anterior, e sem a qual a Escritura permaneceria letra morta. A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. O Concílio Vaticano indica 3 critérios para a interpretação da Escritura, conforme o Espírito que as inspirou. 1. Prestar atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, pois, por mais diferentes que sejam os livros que o compõem, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração aberto depois de sua Páscoa. O coração de Cristo designa a Sagrada Escritura que dá a conhecer o coração de Cristo. O coração estava fechado antes da paixão, pois a Escritura era obscura. Porém, a Escritura foi aberta após a paixão, pois os que a partir daí têm a compreensão dela, consideram e discernem de que maneira as profecias devem ser interpretadas. Ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira, consoante o adagágio dos padres, Sacra Scriptura Prosequens, não consigo ler em latim, gente. Agora vem a tradução. A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que nos instrumentos materiais. Com efeito, a Igreja leva em sua tradição a memória viva da Palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura, segundo o sentido espiritual que a Escritura dá à Igreja. 3. Estar atento à anagogia da fé. Por anagogia da fé, entende-se a coesão das verdades da fé entre si
e no projeto total da revelação. Sentidos da Escritura. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da Escritura, o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido em sentido alegórico, moral e analógico. A concordância profunda entre os quatro sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura da Igreja. O sentido literal é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras corretas de interpretação. Todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no sentido literal. O sentido espiritual, graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também a realidade e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. O sentido alegórico, podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal de vitória de Cristo, também do batismo. Sentido moral. Os acontecimentos relatados nas Escrituras devem ser conduzidos a um justo agir. Eles foram escritos como advertências para nós. O sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, nos conduzindo à nossa pátria. Assim, a Igreja na Terra é um sinal de Jerusalém celeste. Um dístico medieval resume a significação dos quatro sentidos. A letra ensina o que aconteceu. A alegoria, o que deve crer. A moral, o que deve fazer. A anagogia, para onde deves caminhar. É dever dos exegetas esforçarem-se dentro das diretrizes por entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que, por seu trabalho de certo modo preparatório, amadureça o julgamento da Igreja, pois todas essas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas à última instância, ao juiz da Igreja, que exerce o divino mistério a mandato de guardar e interpretar as palavras de Deus. Eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse à autoridade da Igreja Católica. Viram? A parte que eu mais gostei aqui foi essa aqui, ó. A letra ensina o que aconteceu. A alegoria, o que deve crer. A moral, o que deve fazer. E a anagogia, para onde deves caminhar. Então nós encerramos o dia de hoje, né? Com mais essa leitura. Ficamos por aqui. Uma ótima semana a todos. A paz de Cristo.